Olá pessoal, aqui é o professor Marconi Máximo e hoje nós estamos com a aula 2 da disciplina de Gerência de Rede de Computadores 2. Agora nós vamos observar os problemas mais comuns existentes nas redes de computadores. Com isso nós vamos passar pelos problemas existentes da camada física, depois problemas relacionados à camada de enlace, em seguida verificar os problemas relacionados à camada de rede e por último os problemas relacionados à camada de aplicação, que é a maior de todas. Então, verificar os problemas é o princípio fundamental para você fazer uma análise, o princípio da análise para você verificar como a gerência deve ser feita. Então, um gerente de rede deve ter experiência sobre os problemas existentes para que ele tenha agilidade na hora de gerenciar e resolver tais problemas. Então, por isso faz necessário o conhecimento técnico sobre os problemas existentes nas redes de computadores. Os problemas da camada física. Os principais problemas que nós encontramos na camada física, como o próprio nome diz, são problemas físicos, como um cabo rompido, um conector defeituoso, equipamentos de interconexão defeituosos, equipamentos como switches, hubs, placas de rede com defeito e portas de equipamento de interconexão defeituosa. Então, esses são os principais problemas existentes e esse faz necessário um pré-diagnóstico sobre tais problemas. Já na camada de enlace. Na camada de enlace nós temos o problema de interface desabilitada. Então, as interfaces desabilitadas seriam como? Um problema parecido com o que acontece com com problemas da camada de rede, ou da camada física, com as placas de rede. É um problema similar. Como você tem uma placa de rede desabilitada, não significa que ela esteja com um problema. Um problema da placa de rede na camada física é quando a placa está queimada e não há interconexão. Mas se você faz um teste e vê que a conexão física entre aquela placa de rede e os dispositivos, mas mesmo assim o computador não consegue entrar na rede, aí nós passamos para um problema que são as interfaces desabilitadas. Esse problema pode ser resolvido com a verificação, por exemplo, do protocolo da camada de enlace, verificar quais são os motivos, fazer um pré-diagnóstico e na maioria das vezes é o drive daquela placa que não está instalado ou foi desabilitado. Isso é um problema comum, acontece quando os vírus entram nos seus computadores, é um problema simples, porém muito chato de se resolver, quando eles desabilitam o drive da placa de rede. Você tem a conexão física, você vai lá no cabo, verifica que não é um problema de físico com a placa, mas sim um problema de drive. Nós temos a saturação de recursos devido ao excesso de quadro. Ou seja, é quando a gente diz que a rede está congestionada. Então, muitas informações são enviadas ou solicitadas num determinado rush na rede, num determinado computador, e aí se há um excesso de fluxo de dados naquele segmento de rede para aquele dispositivo, e aí a rede começa a ter uma queda de desempenho e muitas vezes aquele ponto na rede não é acessível. Isso acontece comum na internet, por exemplo, quando vários servidores estão buscando, ou vários clientes estão buscando informações num determinado servidor e aquele trecho da rede fica congestionado. E aparece aquela mensagem, servidor inalcançável. Isso é um exemplo comum que acontece quando há um excesso de quadros dentro da rede por conta das solicitações do tráfego de dados. Aí nós temos um exemplo de vários computadores solicitando a mesma informação para um determinado servidor e ele, por sua vez, vai diminuir sua taxa de dados e assim, quanto mais solicitações tiver, maior o fluxo para aquele segmento de rede do qual o servidor faz parte e nós aí teremos aí um problema de fluxo de informações. Um outro problema da camada de enlace que nós podemos ver é quando esses dados também fazem congestionamento nos dispositivos de gerenciamento, nos dispositivos de interconexão. Por exemplo, uma rede com muitas informações circulando em cima do hub, certo? Ou muitas informações circulando em cima do switch. Isso acontece, por exemplo, com o hub. Você colocou um hub ali no segmento de rede e vai utilizar uma troca de informações entre os clientes com fluxo de dados muito pesado. Por exemplo, estiver jogando um jogo online em rede e o hub não consegue fazer toda essa troca de informações existentes que faz necessário que o jogo necessita para a troca de dados. Então você congestiona aquele dispositivo. E no switch a mesma coisa, quando você tem um switch de capacidade reduzida, digamos, computadores numa rede que tem placas de rede de 1 GB a 10 GB,
em cima de um switch que aceita no máximo 100 MB. Então você vai saturar a capacidade que o switch tem por conta da alta taxa de capacidade que os clientes e os computadores da rede possuem. Um outro, por exemplo, é o tempo de envelhecimento das tabelas de endereçamento. Nós sabemos que as redes, para você ter acesso à rede, faz necessário um endereço IP, como já foi dito nas disciplinas anteriores. O endereço IP é fornecido pelo protocolo DHCP. Quando o servidor DHCP fornece esse endereço, você passa um determinado tempo para utilizar aquele determinado endereço. E, por sua vez, que esses endereços são anotados em tabelas de roteamento como os dispositivos, como o switch e os próprios roteadores possuem. O problema é quando essas tabelas não são atualizadas com frequência por erros de software ou erros físicos e não acompanham aquela distribuição de IPs que o protocolo DHCP fornece. Então você começa a dar uma saturação aonde certos endereços que não são os mais existentes vão estar obsoletos dessas informações e eles vão ficar inacessíveis. Então é um erro grave que pode ser corrigido muitas vezes reiniciando o equipamento. Aí um exemplo aí de como demonstração da figura como seria esse erro. Outras, tabelas de hospedeiros incorretas. Isso é quando os dispositivos não fornecem para o dispositivo principal de roteamento as informações sobre o segmento daquela rede do qual eles estão controlando. É como se você tiver um roteador central e esse roteador, para montar a sua tabela, ele necessita das informações que as tabelas do switch serão fornecidas para ele. Então, quando o switch não organiza suas tabelas ou deixa de fornecer, aqueles equipamentos que estão naquele segmento de rede vão ficar inacessíveis. E aí você vai ter um hospedeiro de informação, um hospedeiro de dados, onde o servidor DHCP não reconhece porque as tabelas não foram informadas corretamente entre os dispositivos de conexão. Por exemplo, um roteador com o switch da rede com o qual ele está fazendo o gerenciamento. Então, há um erro nessa tabela e as rotas vão ficar inacessíveis para aquele host, aquele cliente para qual um servidor DHCP forneceu um determinado endereço IP. Um outro problema que nós temos na rede é um cliente DNS mal configurado. É quando nós sabemos, que já foi visto, que o DNS é o protocolo responsável por nomear os dispositivos na rede. Temos os endereços IP, mas é fácil reconhecer nomes por conta da memorização, que é mais fácil memorizar nomes do que números. Por isso que a internet funciona em cima de URL e não do endereço IP propriamente dito. Então a URL sempre é vinculada ao endereço. Quando você tem um DNS mal configurado, ou o servidor está com problema, isso pode ser ocasionado com vírus, o que acontece é que o protocolo vai trabalhar errado e por nomes você não vai conseguir alcançar um determinado endereço. Por exemplo, eu quero entrar numa página da internet e vou entrar através da URL. E aí, por conta da bagunça que está no servidor DNS, ele não vai vincular o endereço IP àquele nome, àquele determinado endereço. Então, isso é um erro muito comum. Não é simples de se resolver, porque pode ser um erro não só no protocolo daquele cliente, mas em si no servidor DNS. E quando há um erro no servidor DNS, toda a rede vai ficar inacessível para navegação e não. Você não vai conseguir abrir o navegador e digitar o endereço de alguma página de internet, o nome da página, você vai ficar inalcançável aquela página, porque não vai haver vinculação do endereço IP à URL daquela página. E você consegue navegar digitando ao invés da URL, o endereço propriamente dito, o que é mais complexo. Nós temos também o tempo de vida das zonas DNS não configuradas, que é justamente a organização da vinculação dos nomes a determinados endereços, e quando esses endereços são atualizados e os nomes não para as tabelas de roteamento, nós vamos ter zonas que vão ficar inacessíveis. São erros a nível de servidores e a nível de roteadores. Certo? Aqui nós temos alguns erros da camada de aplicação, mostrando como essa configuração mal associada do endereço fornecido pelos protocolos DNS com a vinculação do endereço IP fornecido pelo servidor, o protocolo DHCP, e vai se gerar essa desorganização nas redes de computadores. Na camada de aplicação, nós temos esse endereço de tempo de vida de pacote e zonas DNS mal configuradas e filtro IP barrando tráfego DNS. O que seria isso? Isso é um erro que você pode ter a nível, por exemplo, de um firewall mal configurado, onde ele bloqueia que determinados endereços vindo por um determinado protocolo
os pacotes para aqueles endereços não vão ser enviados. Então ele vai barrar. Por isso que se faz necessário muitas vezes você fazer alterações em filtros, como um exemplo de um filtro, nós temos o firewall, fazer exceções para que determinados programas que utilizem determinados protocolos não tenham seus dados barrados por conta de configurações mal apropriadas. Isso é um erro de tráfego DNS propício da camada de aplicação. Isso é um erro que é muito comum, principalmente quando você tem nível de segurança elevado, e aí se faz necessário um conhecimento técnico por parte do gerente para ir no servidor, diminuir essas rigorosidades ou criar exceções, como também a gente pode fazer isso em nossas casas quando acontece, instalamos um programa novo e o firewall está ativo, você tem que criar exceções para aquele programa, para que os dados que sejam trafegados por ele não sejam bloqueados. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto e até mais.